E aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Caetano, aula de física. Hoje nós vamos estudar capacidade térmica, assunto aí bem simples, interessante, também cai muito no Enem no vestibular. Dá um like nessa videoaula, compartilha com os amigos. Vamos direto ao assunto. Escola MDM, foco na aprendizagem. Vamos ver aqui capacidade térmica. O que seria, então, gente, essa capacidade térmica? Capacidade térmica indica a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou ceder para que a sua temperatura varie em uma unidade. Né? Varie, aqui no caso está faltando um aqui, varie uma unidade. Como é que é isso, professor? Então, vamos lá. Capacidade térmica é representada por esse C maiúsculo, certo? É igual, aí você tem o quociente aqui, né? A razão. Então, a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calorias, certo? Ou quantidade de calor, dividido, né, a razão entre quantidade de calor e variação de temperatura. Você tem aqui o delta, teta, né, já conhecido de vocês nas aulas, nas videoaulas passadas. Você já conhece simbologia aqui, que sempre que você tem um delta na física aqui, significa a variação de alguma grandeza, certo? No caso aqui, da temperatura, certo? Então, a capacidade térmica, repetindo, é a razão entre quantidade de calorias e variação de temperatura. Razão significa quociente ou divisão, certo? A unidade utilizada para medir a capacidade térmica é calorias por graus Celsius. Calorias por graus Celsius. Então, o que é, vamos lá de novo, o que seria capacidade térmica? É a quantidade quando um material, pode ser um metal, qualquer material na natureza que a gente chama de corpo, né, um pedaço de matéria, quando ela recebe ou cede calor, a sua temperatura varia. Aquela quantidade necessária para variar apenas uma unidade é que a gente chama de capacidade térmica, entendeu? Beleza, vamos aqui para frente. Gente, a capacidade térmica ela existe de duas formas. A primeira você já viu aqui, a razão entre quantidade de calorias e variação de temperatura. E a segunda maneira de você calcular a capacidade térmica é tendo a massa do corpo ou da matéria em questão e o calor específico. Pessoal, o que é esse calor específico? Olha, eu vou deixar aqui uma videoaula aqui em cima para você buscar um cardzinho aqui em cima, certo? E você vai ver o que é que significa calor específico, né? Lá na minha videoaula de calor sensível, eu explico lá na fórmula Q macete, que você já deve conhecer, eu explico especificamente o que seria esse coeficiente, né? O que seria isso, o calor específico, né? Gente, aqui dessa outra forma, você está vendo aqui é uma multiplicação e você percebe que a massa de um material, quanto maior a massa, maior a capacidade térmica. Quanto menor a massa de um corpo, menor a capacidade térmica. Então, se você pegar um pedacinho de ferro ou uma barrazinha de metal pequenininha e uma barra de metal enorme, aqui a barra de metal maior, né, que tem mais massa, ela vai ter mais capacidade térmica. Vai ser necessária maior quantidade de calorias para variar a temperatura dela em 1 grau. Então, quanto maior a massa, maior a capacidade térmica. Isso significa dizer que a capacidade térmica ela está diretamente, certo? Diretamente proporcional à sua massa, certo? A capacidade térmica de um material está diretamente proporcional à sua massa. Então, quanto maior a massa, maior a capacidade térmica. Quanto menor a massa, menor a capacidade térmica. Então são grandezas diretamente proporcionais, não são inversamente proporcionais, certo? Beleza, vamos seguir aqui. Então, como é que é isso, professor? Então vamos aqui ver uma aplicação no cotidiano, né, de como que seria a capacidade técnica. Veja bem aqui, esse homem está trabalhando aqui na siderurgia, ele está usando aqui um esmeril, né, como se chama, e através do atrito aqui está fazendo aqui o acabamento no material, e quando ele encosta o esmeril no metal, acontecem essas fagulhas aqui incandescentes aqui. Essas fagulhas, apesar de ele estar aqui todo coberto, mas mesmo que ela pegasse aqui na seu corpo, iria aquecer aqui o seu corpo, mas não iria causar queimaduras. Por que que isso acontece? Mas você vê aqui a gente vendo aqui na imagem, né, essas fagulhas, ela causam até assim, tipo um medo, né? Puxa, nossa, parece machucar, né?
Mas, galera, isso aqui não machuca, entre aspas, né? Quer dizer, não chega a causar queimaduras. Não estou incentivando ninguém a colocar a mão aí, né? Por exemplo, e durante um trabalho como esse, né? Manter a distância, mas é, você não vê pessoas sofrendo queimaduras por causa desse trabalho. Por que que isso acontece, professor? Porque essas fagulhas aqui incandescentes, elas têm uma massa muito pequena. E se tem uma massa muito pequena, então a capacidade térmica dela é muito pequena. Quer dizer, elas não guardam a quantidade de calor o suficiente para chegar a causar queimaduras no trabalhador. Né? Então, para explicar para vocês de novo, a relação entre massa e capacidade térmica são diretamente proporcionais. Então, você vê as fagulhas incandescentes aqui, mas que no final das contas ela não causa grandes prejuízos para a pele, né, queimaduras para a pele do trabalhador, porque a massa delas ela não representa um perigo. A massa, quer dizer, peso, a grama, né, a massa delas tem um valor desprezível e acaba não provocando grandes acidentes, certo? Então, você vê aí, gente, uma situação do cotidiano da aplicação do que seria capacidade térmica. Vamos ver aqui um exemplo agora de como que é isso vai cair em questões aí para vocês praticarem. Para variar a temperatura de 15 graus Celsius para 20 graus Celsius de uma barra de ferro, é necessário fornecer a ela 55 calorias. Qual é a capacidade térmica dessa barra de ferro? Então, você vê aí, eu vou fazer uma variação, vou provocar uma variação de temperatura numa barra de ferro e para isso eu tenho que fornecer calorias, certo? O fornecimento de calorias para essa barra de ferro vai gerar uma variação de temperatura. A razão entre a quantidade de calorias fornecidas e a variação de temperatura, que no caso delta teta, né, já expliquei para vocês na letra grega também, né? Teta que está aqui representando temperatura, a razão entre a quantidade de calorias e a variação de temperatura que vai me dar a minha capacidade térmica. A quantidade de calorias fornecida foi 55 e a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, que é 20 menos 15. 20 menos 15 dá 5, né? 20 menos 15 dá 5, 55 dividido por 5 dá 11 calorias por grau Celsius, certo? Então você tem 11 calorias por grau Celsius. Então, se você a cada grau Celsius que você quer variar, quer dizer, cada grau Celsius que você quer que aumente ou diminui, no caso aqui aumente, né, que a variação de temperatura foi para mais, né, de 15 para 20, você tem que fornecer 11 calorias, certo? 11 calorias. Então, beleza, estamos aprendendo aí o que seria capacidade térmica. Quer dizer, essa barra de ferro ela tem uma capacidade de 11 calorias por grau Celsius. Né? Isso é um dado importante aí para a indústria, né? Para saber a quantidade de calorias que é necessário para variar a temperatura dos materiais, porque assim eles vão calcular a quantidade de energia, né? De fornecimento de insumos para produzir energia, para poder produzir essa quantidade de calorias eles vão usar para, sei lá, fundir metais, derreter. Então, todos esses dados são muito importantes na indústria hoje em dia, né, para trabalho aí e produção. Vamos aqui a outra questão. Qual a capacidade térmica de uma barra de ferro de 200 gramas? Sendo que o calor específico, o Czinho, né, é igual a 0,11 calorias por graus Celsius. Gente, lembrando aí, esse Czinho pequeno aqui é o calor específico e esse C grande aqui. Então, lembre-se sempre, o C maiúsculo é a capacidade térmica e o C minúsculo é o coeficiente, o calor específico do material. Vamos lá, observe o seguinte, que a unidade de medida de calor específica é calorias por grau Celsius. E a unidade de medida de capacidade térmica é calorias por grau Celsius. A diferença está só na grama. Certo? É por isso que o nome aqui é calor específico, porque é específico para 1 grama. Certo? Então, o calor específico sempre tem essa grama e a capacidade térmica não tem, essa é caloria por grau Celsius. Enquanto o calor específico é caloria por grau Celsius. Beleza? Mas aí uma dica aí que vai ajudar vocês a diferenciar as questões aqui. Então, a capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico. Esse Czinho aqui, lembrando, é o calor específico.
A massa dada na questão é 200 gramas e o calor específico também dado na questão, que é o C minúsculo, 0,11. 200 vezes 0,11 dá 22 calorias por grau Celsius. Capacidade térmica do ferro de 22 calorias por grau Celsius. Beleza? Gente, vamos ver aqui mais um exemplo aqui. Ó. Uma barra de metal de 200 gramas tem capacidade térmica de 10 calorias por grau Celsius. Qual é o calor específico? Então você vai usar, ele deu a capacidade térmica e deu também a massa. Se ele deu a massa, eu vou usar qual fórmula? A formulazinha que tem o C maiúsculo e o C minúsculo. Capacidade térmica é igual a M vezes C. Ou então, massa vezes calor específico. A capacidade térmica ele já deu na questão, 10 calorias por grau Celsius. Está aqui o 10 é igual. Onde tem o M eu coloco 200, né? Que é a massa dada na questão, e o calor específico é o Czinho, que é exatamente o que ele está pedindo na questão. Então, aqui este 200 está multiplicando esse Czinho, eu passo dividindo. Fica 10 dividido por 200. 10 dividido por 200 dá 0,05 calorias por grama grau Celsius. Então, fica ligado aí, porque essa formulazinha ela vai ser usada para calcular sempre o calor específico ou então a capacidade térmica. Ou então a massa, né? Dependendo aí da questão que ela pega. Então, você pode usar essa formulazinha para calcular o calor específico se ele tiver dado a massa do material em questão. Agora nós vamos ver aqui como é que fica lá nos exercícios que vocês vão fazer. Certo? Vamos ver aqui como é que fica a tela, beleza? Marque verdadeiro ou falso. A unidade de medida de capacidade térmica é essa daqui. Se for, você marca verdadeiro ou falso. Se não for, então você marca aí que você achar. A unidade de medida de capacidade térmica de acordo com o sistema é essa aqui, ó, que tem um grama. Se não for, marca falso, se for, marca verdadeiro. A capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor recebido e a variação de temperatura. Lembra na videoaula? Volta lá se você não lembra. Eu falei exatamente sobre o que seria essa razão. A razão é a divisão entre quantidade de calor e tal. Então, aqui a outra questão também é a mesma situação, só que com uma diferençazinha você vai identificar. Marque verdadeiro ou falso, a capacidade térmica é inversamente proporcional à massa da substância. Capacidade térmica é inversamente proporcional à massa da substância. Falei muito bem sobre isso na videoaula, volta lá. Faça aqui simplesmente uma questão de aplicação da fórmula, né? Você tem aqui a massa, né? Se foi dada a massa na questão, você vai usar a fórmula do Czão e do Czinho, né? Beleza? Então, aqui no caso foi dada a variação de temperatura, você vai usar a fórmula da quantidade por variação de temperatura, certo? Beleza, gente? É isso aí. Aulazinha curta, mas muito importante aí, que vai ajudar você a trabalhar aí de uma maneira mais eficiente, que seria capacidade térmica. Muito feliz aqui a nossa videoaula sobre capacidade térmica. Agora, vai lá, pratica os exercícios, mão na massa. Valeu, abraço, fui!